uma reprodução até chegar à fase adulta. Então, o número de indivíduos dessa espécie vão modificando a cada geração e vão transformando e se adaptando a cada descendente até chegar na fase adulta ou a última etapa, o último estágio. E aí ele vai defender a teoria que o homem veio do macaco. Por quê? Porque foi evoluindo até chegar à forma humana. E aí ele vai utilizar essa teoria a partir do orangotango e do próprio também gorila, não é? Que seriam macacos que podem ficar em pés, de uma forma ereta, e se movimentarem tanto gatinhando como andando, e depois vão tendo formato até chegar à forma humana. Essa é a teoria de Darwin. Depois veio a teoria neodarwinista, que deu origem ao design inteligente, que é essa teoria moderna, onde há estudos, a partir do século XX, genéticos, que houve a lei da segregação celular, ou seja, é uma experiência a partir de cruzamento de plantas, de ervilhas e de outras células, de macrocélulas e microcélulas, que foram se aperfeiçoando, tomando formas, até constituir células maiores e outras formas, e com essas formas vão tornando-se uma forma conforme a própria natureza vai imprimindo formato e vai gerando formas, e vai gerando seres, e vai gerando matérias, e vai gerando existências. Seria uma teoria pautada na pluralização celular e também na modificação, uma segregação celular, com distinção de células e com distinção de organismos que vão se modificando, se adaptando até chegar aonde chegam e se manifestam nas suas existências. Mas cada uma dessas teorias aqui, você vai ver que elas, na verdade, não estão explicando nada. Por quê? Porque são propostas, são pressupostos, são hipóteses. E a Bíblia, ao contrário, está explicando. A Bíblia, ao contrário, está indicando. A Bíblia, ao contrário, está colocando parte a parte de como aconteceu cada uma dessas etapas da criação, desses tempos da criação, que aqui são colocados no texto sagrado como dias. Dúvidas? Vamos abrir para perguntas. Quem começa? Pastor, como eu coloquei antes, a palavra diz que Deus criou tudo, mas não diz que não possa ter sido de alguma maneira dessa, ou de todas elas juntas, ou de alguma que nem descobrimos ainda. Existe lacunas, eu acho que não desconstrói o que a Bíblia está dizendo, só que estão tentando explicar. A questão é essa, né? Não se tem uma prova real. No meu ponto de vista, aceitar uma teoria como essa não desmerece em nada a Bíblia, não desmerece em nada Deus ser o Criador absoluto, do meu ponto de vista. Eu vou dizer o seguinte: Deus não é explicado. Deus é o inexplicável. E teoria e cientista e homem nenhum pode propor sobre a criação, porque ele não estava lá e ele veio a partir de lá. Então, cabe a nós reconhecer que somos criaturas de um Criador
não é? Existe a teoria bíblica, o teísmo bíblico, o criacionismo bíblico, que vai dizer que tudo veio a partir da criação que é de um ser, e esse ser superior, e esse ser soberano, e esse ser que vai originar tudo, e esse ser, o Deus criador de todas as coisas. Indecifrável, inescrutável e inexplicável. Então, teorias são teorias, Bíblia é fundamento, é real, a realidade, é a verdade. A Bíblia não é a ciência, ela é além da ciência. A Bíblia originou a ciência, a Bíblia originou a história, a Bíblia originou a existência, a Bíblia originou todas as coisas, porque tudo veio através da palavra e a ordem foi dada e tudo veio a se tornar realidade, a ser manifestado. Então, nós não podemos ficar convencidos por teorias, mas sim crer na verdade. Crer na verdade. Termos a verdade como a nossa absoluta regra e única regra para todas as coisas que vieram a acontecer. É algo que gera dúvidas? Gera. Por quê? Porque o homem sempre vai buscar uma resposta. Mas aí existem os mistérios divinos, que lá em Deuteronômio 29 está escrito: o mistério, muitas coisas se tornaram mistérios, e não foi dado ao homem conhecer. São mistérios divinos, que não foram dados ao homem conhecer. O próprio Moisés vai escrever isso lá no último livro dele, Deuteronômio 29, que aos mistérios divinos não foi dado ao homem compreender e conhecer. Por quê? Porque são mistérios. E existem muitas perguntas. Por exemplo, como Deus ele concede para uns uma capacidade, para outros outra, talentos, dons que são distintos. Não existe uma uniformidade, existe uma distinção. E existe o aperfeiçoamento e a capacitação que Deus vai dar a um e a outros. Mas todos têm, mas uns exploram mais, outros exploram menos. Mas isso não quer dizer que uns são menos, outros são mais, não. Todos têm a mesma porcentagem de entendimento, de intelecto, de conhecimento. A questão é explorar. Então, é toda uma questão que o mistério cabe ao homem receber. E o questionar o mistério é permitido, mas não vai chegar à resposta, porque a resposta pertence a Deus. É aquilo que Jesus mesmo falou quando foi indagado. Qual é o dia que irás voltar? Que é um mistério. Ele mesmo disse: nem eu, nem os anjos, só o Pai que está no céu. Ou seja, eu sou homem agora. E como homem, não tenho como responder. É um mistério. Eu fico vendo hoje os debates. Esses debates de mídia aí, né? Das pessoas querendo datar um momento para o arrebatamento. Aí, toda hora surge uma proposta. Agora, eu quero falar de Irã por atacar Israel, já é, então, o início da Terceira Guerra. Não. Vou explicar uma coisa aqui. Quem é o Irã? O Irã é a antiga Pérsia. Lá em Esdras, e lá em Neemias, e lá em Ester estão os persas. E Ester narra
esse acontecimento que está acontecendo hoje, que já começou lá em Esther. Porque desde lá de Esther tinha um homem chamado Ramã, que era um persa, que queria pôr fim nos judeus. E foi interrompido o seu projeto, seu plano, mas nunca esse plano foi eliminado totalmente. Ramã foi condenado, foi enforcado, foi, mas não quer dizer que o plano de pôr fim aos judeus pelos persas foi rasgado. E hoje volta-se, como voltou em outros tempos, mas hoje, como é mais questionado, mais debatido no aspecto da escatologia, aí voltou à tona isso. E aí querem conectar com a Terceira Guerra. Sempre aconteceu, sempre teve presente, desde lá do tempo de Esdras, desde lá do tempo de Neemias e de Esther. O grande problema dos homens hoje é que leem mais Facebook que Bíblia, leem mais Instagram que Bíblia. As pessoas querem muito milagres, mas não buscam o Deus dos milagres. Querem muitos milagres, mas não conhecem a palavra e não estudam a palavra para viver mais a palavra. Receba. Pastor, eu vou ter que sair da aula agora, que eu tenho um compromisso com a pastora, agora 9h. Amém. Viu? Aí o senhor envia para mim depois? Sim, está sendo gravado. Tá bom, então. A paz do Senhor para todos. Amém. Fiquem com Deus. Boa aula. Amém. Bom fim de aula. Amém. Então, irmão Sinomar, é um mistério, mas os próprios cientistas, todos estes, se nós formos ler os livros deles, estudar livro por livro, de cada um deles, nós vamos ver de que existe, por próprias teorias deles, incompatibilidade. E existe também uma falta de veracidade, porque eles próprios ficam com dúvidas, e eles próprios não chegam a um denominador comum, a uma conclusão final. Fica vago no ar. A ciência tenta buscar uma explicação, mas fica só no tentar, porque não tem explicação. A única explicação é crer e acreditar e saber. Deus é o Criador. Esse é o grande, quem sabe, o maior sentido da fé. Esse é o maior sentido da fé. Bom, a última fala do senhor endossou justamente o que eu disse. É Deus. É Deus. É o Criador. Buscar essa explicação não convém ao homem. Lógico que, como o senhor mesmo colocou, vários segmentos tentam minar isso, tentam Sim. distorcer ou tirar a credibilidade, né? Através de explicações que não são conclusivas e não são provadas. Mas, como eu disse, base, fundamento é crer mesmo em Deus e saber que Ele é o Criador. Como Ele fez, talvez não convenha a gente saber. Não. E uma coisa também, Monsinomar,